Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Começando mais uma aula do canal 10 de História. Seguinte, essa daqui é a última aula e derradeira aula de Segunda Guerra Mundial. Então, fica ligado que a gente vai falar dos tratados, a gente vai falar do finalzíssimo da guerra, das consequências da guerra, a gente vai falar disso, dessa última parte, tudo bem? Terminei a outra parte falando o seguinte, né? Bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, invasão da Alemanha e o acordo aí de como é que ficaria o mundo do pós-guerra. Mas a primeira coisa que a gente precisa falar do mundo do pós-guerra é dar uma olhada na quantidade de mortos. Cara, olha isso aqui. Isso daqui é a quantidade de mortos russos. Em vermelho, soldados e em amarelo, população civil. Tá vendo? Extremamente complicado. Por quê? Porque os russos vão perder quase 24 milhões de vidas nessa brincadeira. A China, perceba que a China perde poucos soldados, mas perde uma quantidade impressionante, muito maior de vidas civis. A Polônia, coitada, praticamente não tinha soldados. Tudo bem? Praticamente não tinha soldados. A Indonésia praticamente não tinha soldados. E aí vai. Quando eu olho para os Estados Unidos, quando eu olho para a Inglaterra, olha que quantidade pequenininha, tá vendo? Olha que quantidade pequenininha que a gente tem de soldados americanos e soldados ingleses que morreram. Compara com o que aconteceu com a União Soviética, o que aconteceu com a China. Repara que o esforço humanitário americano é muito menor do que a gente pensa. Quando você vê um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, você fala, nossa, mas morreu um monte de americano, tal, aqueles cemitérios, aquelas coisas. Cara, na verdade, não. Aqui, né? Até a Alemanha, né? Até a Alemanha morreu muito mais gente, né? O Japão, né? Romênia, Hungria, olha, a Itália morreu super pouca gente. E aí a gente está acostumado a ver as mortes. A gente está acostumado a ver as mortes dos americanos, né? Mas na verdade é importante a gente lembrar que não morreram tantos americanos assim. A gente fala que morreram 20 milhões de russos, 6 milhões de poloneses, 5 milhões de alemães, 1,5 milhão de japoneses, e os americanos nem entram nessa lista aí, estão lá embaixo, dentre os mortos. Quando eu falei para você, mandou 100, 200 mil soldados, né? Você fala, pô, mas são 100, 200 mil pessoas. Tudo bem, compara com os 20 milhões de russos que a gente vai ver. Né? Ou com os 6 milhões de poloneses, né? Quer dizer, morreu muito pouca gente, muito pouco americano em comparação com os demais povos. Outra coisa que deixou o mundo estarrecido foi o Holocausto. Né? O Hitler tinha dito isso, o Hitler falou isso, ele falou, olha, eu não gosto de judeu, o problema do mundo é o judeu. Né? Aqui no Brasil a gente tinha lá o Partido Integralista, né, do Gustavo Barroso, com Plínio Salgado, né? Eles diziam também, a gente não gosta de judeu, o problema do mundo são os judeus, não dá para tolerar judeu, parará, parará. E aí o Hitler pegou os judeus e matou. Complicado. Né? Mas não dá para dizer surpreendente. É triste, é horroroso, é pavoroso, mas não dá para dizer surpreendente. O cara falou que ia fazer, elegeram o cara na Alemanha, né? O Partido Nazista foi super votado, tem uma aula aí no canal 10 Histórias sobre nazifascismo, e aí é o que acontece, é o que é. Né? Então, complicadíssimo isso daqui. Né? A gente pode ver aqui os crematórios, né? Os sapatos, experiência médica, né? Absolutamente caótico. Então nós vamos testar remédio, nós vamos testar limites do corpo, nós vamos testar um monte de coisa, vamos tirar dente de ouro, vamos tirar óculos, vamos tirar tudo aquilo que pode ser aproveitado de alguma forma, né? E vamos matar as pessoas, incinerar os corpos. Olha, uma coisa absolutamente horrorosa, absolutamente
deprimente, tá? Absolutamente deprimente. Aqui, eu não sei se você vai conseguir ver bem essa tabela, porque eu não sei se você está vendo pelo celular. Aliás, escreve aqui, você está vendo pelo celular ou você está vendo pelo computador? Você está vendo na TV? Menos gente vê, mas me escreve aqui onde você está vendo essa aula. Então, vou deixar aqui, não vou comentar muito esses números, senão a gente vai ficar perdendo tempo em cima de uma coisa que você não vê, mas printa essa tela, tá? Para você dar uma olhada nos esforços de guerra, né, industrial e militar, né? Alemanha, Estados Unidos, União Soviética e Japão. E aí você vai ver o quanto que produziu de aço, de avião, né, o quanto de dinheiro que foi investido e tal, né, nesses 4 países, nos 4 anos aí de 40 a 1944. Dá uma olhada depois, é interessante você ver o que significa esforço de guerra. Tudo bem? Bom, outra questão, a bipolarização mundial. Então, enquanto a gente estava unido na guerra, tem aí a carta de baralho, né, do russo, né, do russo, né, o gigante soviético, que deu uma paulada na cabeça do bárbaro, né, da infantil até do Hitler. Então, o fim dessa Primeira Guerra Mundial, né, significa, o fim dessa Segunda Guerra Mundial, significa então o começo dessa bipolarização mundial entre Estados Unidos, que representa o capitalismo, e a União Soviética, que representa o comunismo, que vai começar aquilo que a gente chama de Guerra Fria. Eu acho que já tem um monte de aula disso no canal 10 História também, tá? Vou depois dar uma olhada, coloco aqui na playlist para você, vou dar uma organizada nisso. Bom, acordos de paz. Eu falei para vocês que, antes do fim da guerra a gente já vinha fazendo acordos de paz. Em 1943, no Teherã, que nós combinamos que a França ia ser liberta por Estados Unidos e Inglaterra, dessa maneira viria a ser capitalista depois, já Lituânia, Letônia, Estônia, o leste da Polônia, seriam incorporados à União Soviética. A Alemanha, a gente combinou já que ia ser dividida, né, pelos líderes, né, pelos principais líderes dos aliados, né? Então isso é muito interessante porque lá em 1943, né, então Estados Unidos, Inglaterra, França, União Soviética sentam, falam, né, ó, vai acontecer assim, puf. Aí na foto a gente vê o Churchill, o Roosevelt e o Stalin, né? São os principais caras aí que a gente está vendo. Segunda conferência, Yalta, lá na União Soviética, a gente fala, ó, vamos criar a ONU. Por que criar a ONU? Porque aí a gente tem uma organização das Nações Unidas, todos os países fazem parte e todos os países fazem parte, e aí a gente conversa. Só que a ONU tem uma sacada, né? Qual que é a sacada? O Conselho de Segurança. Então todo mundo discute, todo mundo conversa, mas o Conselho de Segurança é o que toma as decisões principais. Então não é a ONU, não é um ambiente democrático. A ONU tem a sua central de controle ali, que é o seu Conselho de Segurança. Tudo bem? Então só acontece o que o Conselho de Segurança aprova. Outro elemento, ainda na Conferência de Yalta, está determinado definitivamente, o leste europeu vai ser soviético, Alemanha Oriental soviética, o oeste da Europa influência americana. Vai vir plano Marshall daqui a pouco, né? Um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento da Europa pós-Segunda Guerra Mundial e também, né, para reestabilizar o capitalismo e também para garantir a influência dos Estados Unidos nessa região, afastando a ameaça comunista. Outra coisa da Conferência de Yalta, a divisão da Coreia, né? Divisão da Coreia. Ó, coloquei aqui, agora eu vou mais para o cantinho, coloquei aqui para você essa tabela. Então, se você quiser depois printar a tela, ou também pode fazer o seguinte, né? Pode passar lá no Instagram do 10 de História, pegar esses materiais, tudo bem? E aí você vai ter essas tabelas, essas informações, tudo bem?
Se não tiver lá ainda, me manda um direct que eu coloco esse material lá. Tudo bem? Olhando então o mapa, nós vamos ter este ambiente aqui, né? Como é que fica então o mapa? Agora todo o leste europeu, né? Todo o leste europeu, tá aqui, tô cortando. Então todo o leste europeu pertence à União Soviética e todo o oeste europeu capitalista, área de influência dos Estados Unidos. Só queria chamar a atenção que Portugal e Espanha estão em estados ditatoriais, fascistas, só que estão quietinhos no canto deles, não estão querendo conquistar nada, não estão querendo conquistar ninguém, né? Então esses países, Espanha e Portugal, não estão interessados em conflito, vão ficar lá, o Francisco Franco e o Salazar vão ficar, né? O Franco na Espanha e Salazar em Portugal vão ficar até a década de 70, os dois, cada um no seu país, sem incomodar ninguém, né? Tudo bem? Por fim, Conferência de Potsdam, na Alemanha, 1945, nós vamos passar por um processo de desnazificação, ou seja, nós vamos pegar os principais aí, os cabeça do nazismo e vamos julgar por chamados crimes contra a humanidade, né? Você não pode dizer que uma determinada etnia é inferior e merece morrer, né? Não dá, você não pode dizer que ninguém merece morrer, né? Você não pode fazer experiência médica com uma pessoa, né? Ver o que acontece se você costurar duas pessoas pelas costas ou se você deixar uma pessoa X dias sem comer ou X dias sem tomar água, ou todas as experiências macabras que fizeram com os judeus, então não dá, então precisa ser punido, né? E aí alguns deles vão se enforcar na cela, outros vão ser enforcados, né, pelo tribunal, né, num processo de dizer publicamente, olha, o nazismo está errado, o nazismo é um sistema brutal que não dá para a gente governar. E o que aconteceu com Danzig, né, que é uma das causas da guerra, né? Danzig vai ser definitivamente da Polônia, e aí vai ser chamado de Gdansk, né? E a Alemanha vai ser dividida nas 4 zonas de ocupação, como eu comentei com você, e depois essas 4 zonas de ocupação vão ser divididas, vão compor 2 países, né? A República Federal da Alemanha, Alemanha Ocidental, que a gente chama de capitalista, e a República Democrática Alemã, Alemanha Oriental, que é comunista. Muito importante dizer que, embora a República Democrática Alemã se chame República Democrática Alemã, ela não era uma democracia, tá? Ela não era uma democracia. Então isso precisa ficar claro para você também. Bom, aula encerrada. Dúvidas? Coloca aqui nos comentários, curte a aula e a gente se vê na próxima aula. Belezinha? Abraço, até mais.